chegar. Vamos começar com o momento de oração que nós tivemos. Para vocês entenderem como Deus é intencional. A nossa aula de hoje fala sobre devoção e autoridade espiritual. Devoção e autoridade espiritual. Invictas, eu acabei de ter com vocês, nesse momento de oração e intercessão que nós tivemos, uma aula prática sobre a lição de hoje. Eu não sei se você conseguiu ler a apostila, ler o fascículo e ouvir o vídeo da aula. Mas uma coisa muito séria, observem que eu não queria vir mais aqui, como já tem o vídeo da aula, e já tem a apostila, já tem o fascículo, já tem o material. Eu hoje, e nós tivemos o jejum, tá? Sabe o que eu quis fazer hoje? E eu preciso entrar nesse tema, porque alguém falou aqui que está chocada. Eu acho que não sou eu só que estou chocada. Algumas de vocês estão chocadas. Algumas de vocês conseguiram perceber, tá? Algo muito interessante. Quando nós falamos de devoção e autoridade espiritual, é tão profundo que nós precisamos entender como Deus é intencional que essa aula bateu com o capítulo 8 de Provérbios. E no capítulo 8 de Provérbios, quem está falando é a própria sabedoria. A sabedoria se apresenta no capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria se revela. A sabedoria se mostra. A sabedoria, ela revela a sua beleza no capítulo 8 de Provérbios. E olha quanta beleza, olha quanta grandeza. Ela diz assim: ei, eu estava lá desde o começo. Observe no versículo 22, começa dizendo assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Gente, olha só, era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Como é que o capítulo 8 de Provérbios se aplica nas nossas vidas? Vamos lá. Dentro da nossa aula, devoção e autoridade espiritual. Deixe-me acrescentar rapidamente aquilo que vocês já receberam na aula que está na plataforma. Devoção e autoridade espiritual. Nós acabamos de ter há pouco tempo, nós tivemos 1h30 de intercessão e oração. Nós tivemos um teste de autoridade espiritual. Nós tivemos um teste de devoção e autoridade espiritual. Por quê? Primeiro eu quero dizer para ti, presta bem atenção nas coisas que eu vou colocar em seguida. Invicta, atenção, olha aqui para mim. Invicta, o que você achou desse momento de devoção, desse momento de oração e intercessão? Principalmente porque eu não te avisei, eu te peguei de surpresa.
Você achou que a aula seria uma coisa, a aula se tornou totalmente outra coisa, porque quem manda na aula não sou eu, é o Espírito Santo. Nós pegamos o material, conduzimos as coisas, mas quem manda na aula não é a pastora Ruth, que é professora, que é mentora aqui do curso, não. Quem manda na aula não é você, porque você investiu no curso, não. Ninguém está aqui para satisfazer a sua vontade e ninguém está aqui para que a minha vontade seja estabelecida de jeito nenhum. O nome de cada uma de vocês não está só na nossa lista de dados, no nosso banco de dados, não. Está escrito, existem registros no céu de que você foi separada para fazer o Invictas, porque tem algo na próxima estação que Deus vai fazer com tudo aquilo que Ele está te entregando. Então Deus te trouxe para um treinamento prático. E esse tipo de aula não é uma aula que se fala, é uma aula que se faz. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Agora observa, vamos para o teste de devoção e autoridade espiritual. Enquanto nós estávamos nesse momento de oração e intercessão, você achou chato? Se você achou chato, minha querida, você precisa se rever, porque você está em falta perante o Santo dos Santos. E nesse momento de teste, vamos ser bem sinceras, porque você pode mentir a mim, como professora aqui no curso, mas você não pode mentir a Deus. Ele já te viu no teu secreto. Ele te conhece. Ele te conhece. E não dá para você fazer um Invictas de brincadeirinha. Isso aqui não é só mais um devocional. Não é só mais um curso. Eu estou avisando vocês desde a primeira aula da imersão, gente. Esse é um curso onde o mestre é o Espírito Santo. É por isso que o Invictas é forte, é por isso que o Invictas é poderoso, é por isso que o Invictas remove as impurezas, é por isso que o Invictas nos refina. Se você achou chato esse momento de oração e intercessão, você precisa se rever a tua vida com Deus, porque nós já estamos identificando onde está o teu problema. Segundo teste, você ficou só esperando a hora de acabar a oração? Minha querida, você precisa se rever. Se você é do grupo que achou, que ficou só esperando a oração acabar, você também precisa se rever. Porque aqui está um problema seu. Você ficou só esperando a oração acabar, ficou achando que as mulheres que estavam orando estavam falando demais, que as tuas colegas estavam a falar demais. Minha querida, você precisa se rever. Terceiro teste. Você se perdeu nas orações das outras? E aí não estava conseguindo falar as tuas próprias palavras? Se sim, você também precisa se rever. Como assim você vai se perder na oração da outra? E olha que coisa maravilhosa. Quase 200 mulheres orando agora pelo Zoom. E Deus ouvindo uma por uma particularmente. Porque no plural, Deus é singular. Come on. No plural, Deus é singular. Não importa a oração da outra. Você tem que focar nas tuas orações. Você tem que focar nas tuas palavras. Porque Deus está ouvindo você. Esquece a outra. Então, se você não conseguiu se concentrar porque você se perdeu nas orações das outras, e se você já ficava totalmente distraída quando em algum momento a linha já caía, ao invés de você entrar e substituir, cobrir a outra, você também precisa se rever. Quarto teste. Você não sentiu nada? Um momento de oração como esse, de intercessão como esse. A presença de Deus. Eu via mulheres aqui na câmera. A Luísa Chinanga, ela saiu de um cômodo para o outro. Porque o fogo entrou aqui nos nossos telefones. O poder de Deus tomou conta dessa sala de aulas. O Zoom não estava a aguentar o peso da glória. Você não sentiu nada? Você precisa educar a sua carne, minha querida. Você precisa se rever. Tem problema aí. Pode ter demônio aí. Pode ter frieza espiritual aí. Pode ter sobrado só religião aqui. Quinto teste. Você ficou irritada? Nossa, não vai terminar mais? E muito tempo, gente. A gente está orando desde aquela hora. Você ficou irritadinha? Você também precisa se rever, bonita. Você precisa se rever que no momento de glória como esse que nós tivemos, você fica irritada. Precisa de um garrafão de óleo da unção, filha. Invicta. Sexto teste.
Você ficou esperando só o que ia acontecer? Nossa, a pastora tem que falar já. A pastora tem que tomar já. A pastora tem que já pegar. A pastora tem que já orar ela. A pastora tem que pegar ela. A pastora... Ei! Vou acrescentar um sétimo teste. Sétimo teste. Você ficou escrevendo coisas enquanto nós orávamos? Caiu. Vou voltar. Alguém pode me ajudar. Tudo bem, mas é impossível você entrar nesse ambiente e não perceber o clima intenso que estava a acontecer. Desde o primeiro até o sexto teste, se tem alguma coisa, não fica brava. Invicta, eu falei desde o começo do curso que mesmo que você tenha investido alguma coisa nesse curso, o meu compromisso com você não é dar tapinha nas tuas costas. Nas tuas costas, não é dizer que está tudo certo o tempo todo. Você não é Deus. Você não acerta o tempo todo. Eu estou aqui para fazer o quê? Eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar onde estão os vazamentos, para que nós possamos então fazer o quê? Tapar os buracos, porque aquilo que você não identifica, você não muda, e aquilo que você não muda, você não pode te destruir. Aquilo que você não identifica, você não muda, e aquilo que você não muda, pode te destruir, mas aquilo que você identifica e muda, te reconstrói. Invicta. Como é que nós estamos aqui? Você se reviu em algum texto aqui? Pastora está me julgando? Não estou te julgando. Pastora está me acusando? Não estou te acusando. Pastora está me condenando? Não estou te condenando. Eu estou despertando você para que você possa identificar o que tem acontecendo quando você tenta orar e não consegue. Quando você está dentro da igreja, fica esperando a pregação terminar. Fique esperando a irmãzinha da oração fechar, terminar logo. Quando você fica dentro da igreja e a tua cabeça fica no WhatsApp, fica nas redes sociais, você consegue fazer postagem na hora assim e ficar se olhando os comentários, respondendo os comentários dentro da igreja. Não tem temor não, você? Você tem coragem de ficar com chiclete na boca e vem pra cima de mim dizer que você é invicta? Você fala 2 palavrinhas com Deus e fala 3 horas com a sua amiga, com a sua melhor amiga? Você não é devota, não. Pastora, tudo isso que você está falando não tem nada a ver comigo. Então passa. Você está aprovada. Pastora, tudo isso que você está falando tem a ver comigo. Então muda. Porque a tua vida espiritual corre perigo. E se a tua vida espiritual corre perigo, sua vida emocional corre perigo, sua vida física corre perigo. E isso não é um teste só para vocês, é um teste para mim. Todos os dias eu faço esse teste. Se você no momento de oração já fica distraída, tenta os ruídos, é porque a única voz que está te conduzindo não é a voz de Deus. Agora vamos lá. Por que tudo isso? Pastora, por que esse teste de devoção? Porque nós, guarda isso, anota mesmo. Eu quero acrescentar ao material que você já tem, à apostila que você já tem, ao vídeo que você já ouviu. Eu quero acrescentar isso que nós fizemos hoje. Por quê? Porque quando nós falamos de devoção e autoridade espiritual, precisamos entender que muitas vezes somos mulheres perdedoras porque falamos muito com a terra sobre as coisas do céu, ao invés de falar com o céu sobre as coisas da terra. Vou repetir. Muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas, perdemos as nossas lutas, porque nós falamos muito com a terra sobre as coisas do céu, ao invés de falar com o céu sobre as coisas da terra. Nessa aula prática, nós mudamos a dinâmica. Gastamos tempo falando com o céu sobre as coisas da terra do que falando com a terra sobre as coisas do céu. Às vezes, invictas, é mais fácil. Vou falar com a pastora Ruth, vou ouvir a pastora Ruth, do que você entrar no teu quarto, dobrar o joelho e dizer, vou falar com o Espírito Santo.
antes de decidir, antes de fazer, antes de agir, antes de comprar, antes de viajar, antes de aceitar, antes de negar. Eu vou falar com o céu sobre as coisas da terra e não falar com a terra sobre as coisas do céu. Temos mais facilidade em gravar um áudio, temos mais facilidade em ir numa igreja para pedir revelação no profeta. A gente faz isso assim, a gente fala assim, ó, todos os dias, às vezes eu estou na rua, alguém fala assim, ó, pastora, tira uma palavra para mim, invicta, nunca mais faça isso. A pregação acabou de terminar, aí você vai lá falar com o pregador. Dá uma palavra específica para mim. A pregação era a palavra específica para você. Onde é que você estava que você não ouviu a pregação e agora quer outra palavra específica? Você já não quer o que Deus falou. Você quer o que você quer ouvir. Muda, pelo amor de Deus. Invicta, nunca mais fala isso. Encontrar alguém e falar assim, eu quero uma palavra de Deus só para mim. Você não tem medo que as pessoas mintam para você? Que alguém fale para você algo dizendo que é em nome de Deus, mas seja forçado? Cadê a sua devoção? A sua devoção. Gente, no momento de devoção, quando você fala com o céu sobre as coisas da terra, é impossível você não ter resposta. É impossível você não ter resposta. Só que sabe por que nós não temos respostas? Porque os ruídos da terra nos perturbam tanto que a gente não sabe mais ouvir a voz de Deus. Olha que no momento depois que termina a oração, a gente já quer falar. Shhh! Cala um pouco a sua boca. Ouve a boca de Deus. Depois que a gente ora, Deus quer falar. Vamos aprender a ouvir. Gente, devoção não é algo que se fala, é algo que se faz. Uma pessoa que é devota não precisa falar que é devota. Os seus frutos revelam que é devota. As outras pessoas à sua volta observam e percebem que ela é devota. Devoção não é algo que se fala, é algo que se é. É algo que se faz. Devoção não é algo que se fala, é algo que se faz. Não é algo que se define, é algo que se vive. Devoção não é algo que se define, é algo que se vive. Pare de falar sobre devoção se você não vive devoção. O Espírito Santo ministra isso no meu coração todos os dias. Ruth, pare. Não é algo que se faz, é algo que se é. Não é algo que se define, é algo que se vive. Porque a devoção te transforma. Não é algo que se faz, é algo que se é. Eu sou devota. É de dentro para fora. Não é eu faço devoção. Não, eu sou devota. É inerente a algo lá dentro. É o que eu sou. Não basta fazer. O que você só faz é ritual. Mas o que você... Aleluia. Devoção se faz. E estude. Estude. Eu vou colocar no grupo um vídeo que fala sobre contemplação. Quem já viu no meu Instagram? Eu postei. Porque nós estamos na igreja numa série a falar sobre algo tão poderoso, movidos pela eternidade. Quando você é movido pela eternidade, você não tem fome das coisas da terra, você tem fome das coisas do céu. E a fome das coisas do céu te ajuda a lidar com a pressão das coisas da terra. Quando você começar a perceber que está ansiosa demais, está ansioso, você está começando a perceber, peraí, está aflito demais, peraí, tem alguma coisa errada. Talvez você precise se alimentar das coisas do céu para conseguir lidar com as coisas da terra. Gente, é profundo demais. E para fechar, autoridade espiritual se conquista no campo de batalha. Unção Deus te dá, autoridade você conquista. A unção revela os dons que Deus te confiou. A autoridade mostra a história que você construiu
vencendo os gigantes que você encontrou no meio do caminho. Come on. Unção Deus te dá. A autoridade você conquista no campo de batalha. A autoridade te fala dos leões que você matou, dos gigantes que você enfrentou. E é aqui onde nós encontramos aquela frase que você já me ouviu falar. Aquilo que você suporta te dá estratégias, mas aquilo que você supera te dá autoridade. Não queira autoridade sem lutar. Não queira autoridade sem conquistar. E hoje eu quero encerrar esta aula de uma forma peculiar.